Você que está em casa, nos assistindo, você que cultua conosco nessa noite, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 10, no versículo 9. Atos, capítulo 10, versículo 9. Amém? Glória a Deus. O tema da pregação de hoje é o andar de cima. Amém? Glória a Deus. Aliás, eu quero te pedir que fique totalmente na liberdade para dar glória a Deus e aleluia. Amém? Aleluia. Estamos em culto ao Senhor. Atos, capítulo 10, fiquei muito feliz e na sexta-feira, no culto na direção do Ruja, o pastor Lúcio estava ministrando e ele frisou esse texto e eu estava meditando muito nesse texto para conversar com vocês aqui hoje à noite a respeito dele. Atos, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte, apenas este versículo: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus, nessa noite nós queremos te louvar e te glorificar, Pai querido, como já o fizemos através dos nossos cânticos, através de nossas orações, através de nossos brados de júbilo, de glória a Deus, aleluia. Já fizemos, ó Deus, com nossos dízimos, com nossas ofertas. Agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra. E eu peço a ti, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, poderosamente, que o Senhor haja no meio de nós de maneira tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de mim. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, as boas regras da interpretação bíblica dizem que, se você quiser conhecer um texto da Bíblia, você precisará dar uma ampliada na leitura e ler não apenas o texto, e ler também o contexto. O que é o contexto? O contexto é o que exatamente diz a palavra, é o que está com o texto, é o que vem antes e o que vem depois do texto. E nesse sermão temático que eu quero pregar aqui nessa noite, eu preciso dar a vocês o contexto do que estava acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no verso 9. O que estava para acontecer aqui, estava para acontecer na cidade de Cesareia de Filipe, ou a chamada Cesareia Marítima. E Cesareia, que no passado, no Antigo Testamento, era a mesma cidade de Nínive, e a capital da Assíria, no Velho Testamento, que era Nínive. Então, Cesareia era uma cidade
muito especial, uma cidade muito grande. O Império Assírio foi um dos maiores impérios do planeta Terra, da existência humana, e uma cidade muito rica, uma cidade com muitos palácios, uma cidade maravilhosa e, consequentemente, com uma grande população. No tempo do profeta Jonas, que passou por lá, haviam 120 mil moradores, e para aquele tempo era uma população muito grande, irmãos. E em Cesareia de Filipe, foi em Cesareia que Herodes morreu, comido por bichos, diz a Bíblia. Foi em Cesareia de Filipos que Jonas teve a experiência de ser vomitado por um peixe, e estava acontecendo algo sobrenatural na cidade de Cesareia. Em Cesareia havia um homem, um centurião. A cidade, a capital da Síria, tinha sido destruída, e os generais, os imperadores romanos reconstruíram essa cidade em homenagem a César Augusto, por isso o nome Cesareia. E havia um centurião, líder de um destacamento militar de 100 soldados romanos, que se chamava Cornélio. E Cornélio era gentio romano. Gentio é quem não é judeu. Ele era romano, e ele tinha um coração muito bom. Diz a Bíblia que ele cuidava dos pobres, ele ajudava as pessoas carentes. Ele mesmo havia construído a sinagoga de Cesareia, e a verdade é que Cornélio estava tendo uma experiência com Deus. E a 36 quilômetros dali, praticamente 40 quilômetros dali, havia uma cidade chamada Jope, e ali estava um dos maiores pregadores entre os apóstolos, estava o apóstolo Pedro. E Pedro estava na cidade de Jope, ele estava indo de cidade em cidade, pregando a palavra, e ele se deteve em Jope, mais ou menos uma distância daqui a Betim, mais ou menos. E ele estava, e diz a Bíblia que próximo, no versículo que lemos, próximo das 3 horas da tarde, Pedro tinha o costume de orar. E quando ele subiu para o terraço, ou num português mais atual, quando ele subiu para o andar de cima, ele tinha costume de orar, e daqui a pouco eu falo para vocês onde que ele aprendeu a orar, no andar de cima. E quando ele subiu para o andar de cima da casa, para orar segundo o costume, às 3 horas da tarde, então chegaram uns homens que vieram de Cesareia, e então levaram o apóstolo Pedro para a cidade de Jope. Mas eu quero parar por aqui, porque eu quero pisar aqui do texto apenas o tema. Por isso o sermão se chama temático. Eu quero tirar apenas o fato a importância da oração no andar de cima. Irmãos, não era apenas Pedro que tinha o costume de orar no andar de cima. Se nós forçarmos um pouquinho a nossa mente, nós vamos nos lembrar de Daniel capítulo 6, quando Daniel em Babilônia, em muita prosperidade e crescendo,
em sabedoria, crescendo em conhecimento, profeta no meio dos ímpios. Daniel, como não é de se estranhar, arrumou muitos amigos, muitos inimigos. E quem cresce na presença de Deus, arruma inimigos. E os inimigos de Daniel buscavam uma maneira de pegá-lo, algum erro em Daniel, para poder condená-lo. E diz a Bíblia que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, ele ia para sua casa, subia para o andar de cima e orava ao Senhor. E em Daniel 6, é quando acontece o episódio dele ser lançado na cova dos leões, porque mesmo havendo uma ordem do imperador, de que ninguém poderia orar a qualquer outro Deus, a não ser ao imperador, que era considerado um Deus naquela época, um Deus terreno, um Deus vivo. Daniel subiu ao andar de cima, subia ao andar de cima 3 vezes ao dia para orar ao Senhor. E é porque Daniel subia ao andar de cima, é que ele foi lançado na cova dos leões. E certamente você já deve saber o que aconteceu, do grande livramento que Deus lhe deu. Amados, o andar de cima é o desejo de entrarmos mais fundo na vida espiritual e do alto. Tem falado muito no meu coração ultimamente o texto da palavra de Deus, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, que eu falei na última vez que eu preguei aqui. Deus abençoe, a última vez que preguei, e quero frisar novamente. Está escrito assim: já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Irmãos amados, se nós pararmos para pensar a respeito do andar de cima, não sei se você sabe, o cenáculo onde 120 discípulos ficaram 50 dias orando, desde o dia da ressurreição de Jesus até o dia de Pentecoste. O cenáculo era no andar de cima de uma grande casa, e eles subiram para o andar de cima, e foi de lá onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez, os tornando criaturas novas, dando-os uma nova conversão, e os enviando a todas as nações. Esse é o desejo de estarmos no andar de cima. Andar de cima, lugar de encontro. Andar de cima, lugar de intimidade com Deus. Andar de cima, lugar de conversão, lugar de unidade, de presença do Espírito Santo e da sua igreja. Deus nos convidou a, como profetas dessa geração, parar de dar mancadas, no sentido literal da palavra. 1 Reis 18, 21, diz: até quando mancareis com as 2 pernas? Ou seja, existem situações, irmãos, que são distrações, medos, que ainda nos fazem mancar. Isso é, dar passos falsos, que é o contrário de uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Pensando sobre a vida de Noé, um homem justo, o qual Deus escolheu
para poder construir uma arca, para que as águas do dilúvio viessem e purificassem a terra, e que depois ele pudesse dar continuidade na nova criação, do que Deus iria realizar na face da terra. Eu entendo que esse tempo também é um tempo onde Deus nos quer acima das águas, onde ficamos mais próximos do céu. Como diz a palavra em Gênesis 7:19, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e sobre todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Irmãos, além da purificação da terra, na época do dilúvio, Deus também extinguiu toda a carne que havia permanecido na superfície. E Gênesis 7:21 diz aqui: expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Ou seja, é tempo do Espírito. Deixemos-nos conduzir por Ele. Deus nos quer no andar de cima. Irmãos, nós gostamos dos holofotes, acreditem. Nós somos como mariposas atraídos pelas luzes, onde gostamos de fazer propaganda da nossa vida espiritual. Porém, Deus nos espera para um encontro no andar de cima. Deus nos espera para um encontro no anonimato do lugar secreto. Os fariseus gostavam de orar em público, os fariseus gostavam de tocar trombeta e anunciar as suas pretensas virtudes, mas nossa vida em público deve ser o reflexo da nossa comunhão com Deus no andar de cima. O andar de cima é o nosso lugar secreto. O andar de cima é o santo dos santos, onde a glória de Deus assiste. O andar de cima é o lugar onde Deus nos vê, nos ouve e nos recompensa. O andar de cima é a caminhada de Enoque com Deus. O andar de cima é o passeio de Adão com Deus na viração da tarde, no jardim do Éden. O andar de cima é a experiência de Moisés com a sarça ardente. O andar de cima é onde o azeite da viúva jorra, enquanto houverem vasilhas vazias. O andar de cima é onde o menino morto tem a sua carne aquecida e se levanta e é devolvido à sua mãe. O andar de cima é o Jordão, onde Eliseu recebe porção dobrada do espírito de Elias. O andar de cima é onde Jeú recebe a unção para ser rei de Israel e virar a página da história do seu povo. O andar de cima representa os lugares solitários para onde Jesus ia. Para onde Jesus ia à noite, quando ele deixava os apóstolos? Ele ia para o andar de cima. E no andar de cima, ele tinha comunhão com o Pai. O andar de cima é o ventre do peixe, aonde o Jonas foi. Aliás, aqui eu queria tirar alguns ensinamentos do ventre do peixe, onde Jonas estava. Como eu já disse, Cesareia é a mesma Nínive. E quando Jonas foi enviado para pregar em Nínive, ele teve uma rejeição, ele não quis ir para lá, ele não compreendia que Deus é um Deus misericordioso. A Síria havia sido um país, uma nação que havia escravizado Israel durante muitos anos.
E então havia uma mágoa muito grande por parte daquele profeta em relação a Nínive, principalmente porque havia uma promessa de Deus, que se aquele povo não convertesse, não ouvisse a sua palavra, aquele povo seria destruído. Os ninivitas, assim chamados na época, adoravam uma entidade por nome Dagon, que tinha uma imagem gigantesca no meio da cidade, que era uma mistura de peixe com homem. E segundo a tradição, a história, em Nínive, Dagon era o responsável pela fertilidade humana e pelo crescimento das plantas. E o culto a Dagon era realizado na praia. E então não é difícil acreditar no que dizem os historiadores, que quando Jonas estava no ventre de quem? De um grande peixe que já tinha a atenção espiritual em Nínive. Os ninivitas, quando viam um peixe, eles dobravam os joelhos, e de repente, um grande peixe chega nas margens de Cesareia, de Nínive. E quando chega, o culto está acontecendo, e aquele grande peixe vomita Jonas no meio da praia, e todos aqueles ninivitas ali presentes dobram os joelhos, porque aquele homem sai vivo de dentro do peixe. Então eles se lembram de Dagon. Você se lembra que, lendo o livro de Jonas, o Jonas ficou irado, porque uma aboboreira cresceu tanto um pé de abóbora, que as folhas fizeram sombra para ele poder dormir. Quem se lembra? Quem já leu isso? Pois é, mas ele também ficou irado, porque Deus foi lá e queimou aquela aboboreira e matou aquela aboboreira, e ele voltou a dormir no sol, e ele acordou irado por causa disso. Os ninivitas tinham gostado daquele negócio, e por isso Jonas teve uma atenção especial dos ninivitas, e numa pregação, 120 mil pessoas se converteram. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus é tremendo, o maior pescador de almas que existe. Em Cesareia ou Nínive, como queiram, aconteceu um fato tremendo com um diácono, um dos 7 diáconos de Atos, capítulo 6, com Filipe. O Filipe é o mesmo que ganhou o eunuco lá no caminho da Etiópia e o batizou. Esse Filipe foi o que fez uma viagem, foi transladado de um lado para o outro, uma viagem que até hoje a tecnologia humana não consegue fazer, a não ser nos filmes de ficção. E Filipe, irmãos, se tem um discípulo que eu queria ser igual a ele, era o Filipe. Filipe era diácono e era evangelista também, e ele honrava o nome dele, ele honrava o título que Deus deu para ele de diácono, ele honrava o título que Deus deu para ele de evangelista. Ele foi lá no caminho da Etiópia e ganhou o etíope para o Senhor Jesus. Ele diz a Bíblia que Filipe curava os enfermos, Filipe levantava os paralíticos, Filipe limpava os leprosos, Filipe abria os olhos dos cegos. Filipe era muito, mas muito usado por Deus. Diga assim: eu queria ser um Filipe. Mas tem uma coisa que
me faz querer ser mais o Filipe do que os outros. Diz a Bíblia, em Atos capítulo 21, que esse Filipe, que nós estamos falando aqui, esse Filipe tinha 4 filhas. 4 filhas virgens que profetizavam. Aleluia. Eu queria ser o Filipe. Diga assim, eu queria ser o Filipe. Eita. Irmãos, 4 filhas virgens que profetizavam. Aquelas moças, além de estarem se guardando para o Senhor, se guardando para seus esposos, além de guardarem-se, sexta-feira o garoto falou aqui a respeito da importância da santificação do nosso corpo ao Senhor. E aquelas moças eram 4 irmãs virgens que profetizavam ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos amados, e a Bíblia fala que quando o apóstolo Pedro chega a Cesareia de Filipe, mas não é esse Filipe, na verdade, é apenas uma referência. Ele encontra um homem que também no andar de cima tinha recebido uma mensagem de Deus. O andar de cima é o cenáculo para onde os cristãos da igreja do primeiro século, e a casa treme pela visitação do Espírito Santo para a igreja de Jerusalém. O andar de cima é onde temos o maior deleite na terra. O andar de cima é onde ficamos na presença de Deus. O andar de cima é onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Mateus capítulo 6, verso 6, diz: mas quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. A porta fechada do quarto é a porta do céu que se abre. Aleluia! Ali é o lugar onde Jesus vem ao nosso encontro e o Espírito Santo nos unge com o óleo da alegria. É no andar de cima, irmãos, que as maiores batalhas são travadas. É no andar de cima que as vitórias mais esplêndidas são alcançadas. É no andar de cima que somos revestidos de poder para vivermos vitoriosamente. É no andar de cima que a família experimenta seus maiores milagres. É no andar de cima que a igreja recebe a sua maior força. É no andar de cima que os céus se abrem para derramar os mais poderosos avivamentos. O andar de cima nos ensina 4 coisas. Em primeiro lugar, é no andar de cima que nós abrimos a nossa agenda de obediência, sem justificativas. É no andar de cima que nós abrimos a agenda para começar a anotar e obedecer. Jesus nos ordenou a subir para o andar de cima e falar com Deus em secreto. É ali que o Pai tem um encontro conosco. Se estamos ocupados demais, acredite, para nos ocuparmos com Deus, então nossa vida caiu no ativismo estéril. Devemos deleitarmos
em Deus mais do que nas bênçãos de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: o doador é melhor do que as dádivas. Em segundo lugar, é no andar de cima que a agenda da oração de Deus foge dos holofotes. No andar de cima não tem um canhão de luz. No andar de cima não tem ninguém transmitindo ao vivo o que você está fazendo. O andar de cima é um lugar secreto. O lugar de cima é um lugar retirado. É ali que falamos com Deus, sem fazermos propaganda de quem somos e nem do que fazemos. É no andar de cima, no anonimato do andar de cima, que Deus nos vê, que Deus nos ouve e que Deus nos recompensa. Aleluia! Diga comigo: se não prevalecermos com Deus, lá no secreto, não teremos poder para prevalecer diante dos homens, em público. Irmãos, nós devemos, à semelhança de Elias, nos prostrarmos diante do Rei dos Reis, para depois nos levantarmos diante dos reis dos homens. Só quem já se prostrou diante do Rei dos Reis pode se levantar diante dos reis dos homens. Em terceiro lugar, é no andar de cima que nós desfrutamos de íntima comunhão com Deus. No andar de cima, com a porta fechada, nos desligamos do barulho do mundo para nos concentrarmos no relacionamento com Deus. Sim, irmãos, é ali no andar de cima que cessam as vozes do labor para falarmos com Deus e ouvirmos a doce voz do Espírito Santo. No andar de cima, o nosso prazer em Deus é maior do que o nosso deleite nas bênçãos de Deus. A comunhão com Deus deve ser nossa maior aspiração, nossa maior busca e nosso mais precioso tesouro espiritual. Então precisamos ir para o andar de cima. Em quarto e último lugar, é ali no andar de cima que as recompensas divinas nos alcançam. Diga comigo: Deus vê em secreto, Deus age em secreto, Deus recompensa em secreto, mas os resultados são vistos em público. Aleluia! Olha, tem muita gente que ou vai ter inveja, ou então vai dar glória a Deus pelas bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. Pela oração, irmãos, nós recebemos poder. Então nós precisamos ir para o andar de cima. Sabe? Eu estava conversando com quem? Com o Dilcinho? Com o Dilcinho, é. E eu estava falando, a gente estava comentando, né, Dilcinho? A respeito da diferença entre o Jonas e Jesus. Está caindo uma tempestade e os dois barcos, o que estava Jesus e o que estava Jonas, um no mar e outro no outro. O Jonas estava no mar Mediterrâneo, que é o mar que banha Nínive, que banha a Cesareia, e Jesus estava no lago da Galileia, no mar da Galileia, e uma grande tempestade cai, e tanto Jesus quanto Jonas têm sono, mas quando Jesus tem sono, Jesus dorme na popa do barco,
Aí nós comentamos como que deve ser difícil. Primeiro, dormir num barco, que não é fácil. Segundo, dormir na chuva, e diz a Bíblia que tinha muito trovão e relâmpago, nas duas tempestades. E Jesus estava dormindo na chuva. Mas, quando a mesma chuva acertou o mar Mediterrâneo, onde estava o barco, que estava Jonas, a Bíblia diz que Jonas desceu para o porão, se escondeu e ali foi dormir. Entendam bem uma coisa: Deus nos quer no andar de cima, porque pelo poder da oração nós somos curados. Deus nos quer no andar de cima. Por falar nisso, falar em andar de cima, nós já vamos começar a anunciar o projeto de intercessão, que será no mês de agosto. No primeiro final de semana de agosto, temos 120 dias daqui até lá, mais ou menos, e teremos o andar de cima no projeto de intercessão. Irmãos, no andar de cima que recebemos poder pela oração. É no andar de cima que nós somos curados, como eu dizia. É no andar de cima que nós somos consolados. É no andar de cima que nós somos capacitados para fazer a obra de Deus. Porém, sem oração, sem o andar de cima, nós nos distrairemos. Sem o andar de cima, nós nos afatigaremos com muitas coisas. Sem o andar de cima, nós vamos perder o principal, a única coisa necessária. Sem o andar de cima, a nossa vida será rasa. Sem o andar de cima, a nossa vida será infrutífera. Sem o andar de cima, a virtude do Espírito Santo estará longe da nossa vida. Diga assim, Efésios, como é que é? Capítulo 5, versículo 18. Aqui tem duas ordens. Efésios 5:18, o apóstolo Paulo apresenta no imperativo duas ordens de Deus. Uma ordem em negação e uma ordem em afirmação. Preste atenção para você não perder isso que eu busquei no andar de cima. Tem duas ordens que quem não sobe no andar de cima não consegue entender. A primeira ordem é uma negação, é uma ordem negativa. E a primeira ordem de Efésios 5:18, a primeira ordem diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em que há problemas. É uma ordem de Deus, não é um conselho de Deus. Eu te mostro em alguns versículos de Provérbios, conselhos a não se exceder na bebida alcoólica. Mas aqui é uma ordem: não vos embriagueis com vinho. Então, se é uma ordem de Deus, quem anda embriagado aí está em como? Quem anda embriagado por aí, segundo a palavra de Deus, está em pecado. É a ordem negativa. Mas no mesmo versículo, Efésios 2:18,
tem uma ordem afirmativa. E a ordem positiva diz: mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Então, deixa eu traduzir aqui para você. Assim como é pecado andar embriagado por aí, assim como é pecado encher a cara por aí, é pecado também não estar cheio do Espírito Santo. A ordem é para não ficar bêbado, mas a ordem também é para estar cheio do Espírito Santo. Sobe no andar de cima. Sabe? Lá no andar de cima tem uma fonte que quando a gente bebe dela, a gente bebe até encher do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Deus nos espera no andar de cima. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Deus está te convidando para você subir para o andar de cima. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma música, mas antes de cantar essa música, eu quero orar com os irmãos. Eu gostaria de orar para que nós venhamos, que venha cair. Sabe o que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse significa retirar o véu. Calipso vem do grego encoberto. Apocalipso significa trazer a revelação do que está debaixo do véu. E Deus quer trazer uma revelação muito grande aqui. E a minha oração é que você entenda o que é o andar de cima. Que você entenda que você não pode sair para trabalhar sem antes dar uma passada no andar de cima. Que você não pode sair para uma batalha sem o andar de cima, que você não pode abraçar um ministério sem o andar de cima, que você não pode entrar em qualquer tipo de tribulação, para enfrentar qualquer tipo de luta. Você não pode fazer uma visita no hospital sem antes dobrar os joelhos no andar de cima, na presença de Deus. Feche os seus olhos. Quem sabe, enquanto eu estava aqui pregando, falando, eu sou tão falante, e quem sabe enquanto eu ministrava aqui, o Espírito Santo falava no seu coração. E quem sabe o Espírito Santo dizia: meu filho, minha filha, eu estou te esperando no andar de cima. Se você não entendeu o andar de cima, se você não entendeu o andar de cima, é se humilhar na presença de Deus. Ah, mas eu tenho tido tantos afazeres. Me perdoe te dizer que se você tem tantos afazeres que não tem tempo para tirar, ainda que 30 segundos para estar de joelhos ou para curvar sua cabeça, ainda que assentado na sua cama diante de Deus, você não tem estado no andar de cima. O andar de cima
tem que ser importante para nós, porque no andar de cima tem alguém que está sentado no trono. E esse alguém que está assentado no trono espera ansiosamente que nós subamos as escadas. E subir a escada cansa. Mas não cansa tanto. Eu nunca ouvi ninguém falar que ninguém perdeu uma perna porque subiu 2 vãos de escada e chegou no andar de cima. Então significa que tem um pequeno sacrifício. Eu acordo às 6 horas da manhã. Então puxa o despertador para 10 para 6, para você ter um tempinho e estar no andar de cima. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu estou numa batalha. Eu não sei se é demônio, se é capeta, se é capiroto. Eu não sei se é principado, se é potestade. Eu sei que a coisa está feia para o meu lado. Então, vamos para o andar de cima que isso se resolve. Tem uma instância superior no céu. Saia do andar terreno e suba para o andar de cima. Eu estou com problema no meu casamento. Eu estou com problema na minha vida de santificação perante Deus. Então eu vou para o andar de cima. Eu estou com problema no meu namoro. Então nós vamos resolver ele no andar de cima. Ou você acha que no andar de baixo tem alguma coisa para te ajudar? No andar de baixo seu namoro vai piorar. Eu vi o semblante dos irmãos quando eu falei das 4 filhas virgens de Filipe. Sabe por quê? Porque tem muitos que estão precisando, nas suas vidas íntimas, a subir para o andar de cima. Quando eu falo da dedicação de Filipe, evangelizando e fazendo a obra de Deus, eu vi o semblante da igreja no mundo espiritual, porque eu sei que nós estamos precisando de fechar nossa boca e subir 2 vãos de escada. Talvez você esteja pensando que você vai morrer na tribulação, mas você não vai morrer. Se você subir 2 vãos de escada, você vai estar no andar de cima. Quem está no andar de cima? Na presença santa de Deus. Ah, como nós amamos como eu amo o meu irmão César, que está aqui do meu lado. Como eu amo os irmãos que estão aqui no púlpito comigo. Mas eu prefiro estar no andar de cima. Como nós precisamos da presença de Deus, irmãos. Senhor, não nos deixe sair da tua presença. Nos faça entender, Pai, o quanto nós precisamos estar no andar de cima, buscando a tua face. Pai querido, no andar de cima, nas terças-feiras, às 3 horas da tarde aqui na igreja. No andar de cima, nas terças-feiras, às 8 horas da noite aqui na igreja. No andar de cima, nas vigílias. No andar de cima, nos montes com os jovens. Nas madrugadas, com os joelhos dobrados no canto do nosso quarto. Senhor, mas tudo isso na sua presença. Em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Continua em adoração ao Senhor.
onde as grandes águas não me afoguem, e firma meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, quero me esconder onde as tempestades não me alcancem, e teu sangue me protege. Eu quero estar onde o mal das trevas não me alcancem, em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença,